Salve família, vamos para mais um vídeo para essa quarta-feira, 2 de novembro de 2022. E se ainda não é inscrito, já se inscreva, ative o sino e deixe o like para fortalecer. O seu like é muito importante e você não perde mais que 2 segundos do seu tempo. Já deixou o like? Muitíssimo obrigado. Então vamos para os palpites. Para essa quarta-feira separei para vocês 9 palpites com 2 opções de aposta por jogo e 2 bilhetes prontos para você estar investindo. E segue nosso Instagram, @elolepalpites. Diariamente temos palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Para essa terça-feira, 1º de novembro, separei para vocês uma lista de palpites para você montar seu bilhete pronto e 2 bilhetes prontos. Pegamos aqui uma dupla de back e uma tripla de over. Esses palpites e muito mais você só encontra no Instagram, @elolepalpites. O link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. E se você ainda não é cadastrado na Mr. Jack, vai lá e faz seu cadastro e realize apostas a partir de R$1, saques e depósito via Pix. O site da Mr. Jack vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Vai lá e faça seu cadastro. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram. Temos o Elon Palpites, o chat livre, e temos o grupo fechado. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para essa quarta-feira, 2 de novembro. Começando aqui pela Champions League, na partida entre Real Madrid e Celtic da Escócia. Na classificação, o Real Madrid já está classificado para as oitavas de finais com 10 pontos em 5 jogos, marcou 10 e sofreu 5, tem um saldo positivo de 5. O Celtic é o último colocado com apenas 2 pontos, já desclassificado. Em 5 jogos, marcou 3 e sofreu 10, tem um saldo negativo de 7. Nos últimos 5 jogos em casa do Real Madrid, vem de 2 empates e 3 vitórias. O Celtic, jogador fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Real Madrid venceu fora de casa por 3-0. As odds estão marcando a 1.22 para a equipe do Real Madrid. Vou deixar aqui para vocês uma opção de Real Madrid para vencer. Como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. Passando para a próxima tip, na partida entre Shakhtar Donetsk e Red Bull Leipzig. Na classificação do grupo F, o Leipzig é o segundo colocado com 9 pontos, em 5 jogos marcou 9 e sofreu 9, tem um saldo de 0. O Shakhtar Donetsk é o terceiro colocado com 6 pontos, em 5 jogos marcou 8 e sofreu 6, tem um saldo positivo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Shakhtar, vem de 3 empates e 2 vitórias. O Leipzig, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Shakhtar venceu fora de casa por 4-1. As odds estão marcando a 4.75 para a equipe do Shakhtar, 1.65 para a equipe do Leipzig. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta para botar um bilhete pronto na linha de gols acima de 1,5 gol. Como segunda opção de aposta mais arriscado, vou deixar aqui para vocês ambas equipes marcam. Passando para a próxima tip, na partida entre Chelsea e Dinamo Zagreb. Na classificação, o Chelsea é o líder com 10 pontos, já classificado. Em 5 jogos marcou 8 e sofreu 3, tem um saldo positivo de 5. O Dinamo Zagreb é o último colocado com 4 pontos, em 5 jogos marcou 3 e sofreu 9, tem um saldo negativo de 6. Nos últimos 5 jogos em casa do Chelsea, vem de 2 empates e 3 vitórias. O Dinamo Zagreb, jogador fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Dinamo Zagreb venceu jogando em casa por 1-0. As odds estão marcando a 1.33 para a equipe do Chelsea. O palpite que vou deixar para vocês na linha de gols, over 1,5. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui Chelsea para vencer. Passando para a próxima tip, na partida entre Copenhague da Dinamarca e Borussia Dortmund. Na classificação do grupo G, o Borussia é o segundo colocado com 8 pontos, em 5 jogos marcou 9 e sofreu 4, tem um saldo positivo de 5.
O Copenhague é o último colocado com apenas 2 pontos em 5 jogos, não marcou gols e sofreu 11 gols, tem um saldo negativo de 11. Nos últimos 5 jogos em casa do Copenhague, vem de 4 empates e 1 vitória. O Borussia Dortmund, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos perdeu 2 e venceu 3. No último encontro marcado entre as equipes, o Borussia venceu jogando em casa por 3-0. As odds estão marcando a 4.20 para a equipe da casa, 1.72 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de Borussia Dortmund para vencer, como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols over 2,5. Passando para a próxima tip, na partida entre Juventus e PSG. Na classificação do grupo H, o PSG é o líder com 11 pontos, já classificado para a próxima fase. Em 5 jogos marcou 14 e sofreu 6 gols, tem um saldo positivo de 8. A Juventus, já desclassificada, brigando apenas por uma vaga na Liga Europa, vem com 3 pontos em 5 jogos, marcou 8 e sofreu 11, tem um saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa da Juventus, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O PSG, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2. No último encontro marcado entre as equipes, o PSG venceu jogando em casa por 2-1. As odds estão marcando a 5.25 para a equipe da Juventus, 1.60 para a equipe do PSG. O palpite que vou deixar para vocês de PSG para vencer, como segunda opção de aposta na linha de gols over 2,5. E passando para a última tip da Champions League, na partida entre Manchester City e Sevilla. Na classificação, o City, já classificado para a próxima fase, vem com 11 pontos em 5 jogos, marcou 11 gols e sofreu 1. Tem um saldo positivo de 10. O Sevilla é o terceiro colocado com 5 pontos, brigando apenas por vaga na Liga Europa ou talvez por uma combinação de resultados ainda para a próxima fase da Champions League, nas oitavas de finais. Em 5 jogos marcou 5 e sofreu 9, tem um saldo negativo de 4. Nos últimos 5 jogos em casa do Manchester City, 25 vitórias seguidas. O Sevilla, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos perdeu 1, venceu 1 e empatou 3. No último encontro marcado entre as equipes, o City venceu fora de casa por 4-0. As odds estão marcando a 1.25 para a equipe do City. O palpite que vou deixar para vocês de City para vencer, como segunda opção de aposta na linha de gols over 2,5. Agora pelo Brasileirão Série A, na partida entre Atlético Goianiense e Santos. Na classificação, o Santos é o 12º colocado com 43 pontos em 34 jogos, marcou 40 e sofreu 33 gols, tem um saldo positivo de 7. O Atlético Goianiense é o 18º colocado na zona de rebaixamento com 33 pontos em 34 jogos, marcou 34 e sofreu 51 gols, tem um saldo negativo de 17. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Atlético, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Santos, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos perdeu 4 e venceu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Santos venceu jogando em casa por 1-0. As odds estão marcando a 2.25 para a equipe do Atlético, 3.40 para a equipe do Santos. O palpite que vou deixar para vocês na linha de gols, para botar no bilhete pronto a soma de 1,5 gols. Como segunda opção de aposta, você pode pegar a Atlético com empate. E passando para a próxima e última tip, na partida entre Flamengo e Corinthians. Na classificação, o Flamengo é o terceiro colocado com 61 pontos em 34 jogos, marcou 56 e sofreu 32 gols. E o Corinthians é o quinto colocado com 58 pontos em 34 jogos, marcou 39 e sofreu 32. Tem um saldo positivo de 7. Nos últimos 5 jogos em casa do Flamengo, vem de 4 vitórias e 1 empate. O Corinthians, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Flamengo venceu aqui nas penalidades por 3-1, mas a partida nos 90 minutos terminou empatado em 1-1. As odds estão marcando a 1.70 para a equipe do Flamengo, 4.75 para a equipe do Corinthians. O palpite que vou deixar para vocês de Flamengo para vencer, como segunda opção de aposta na linha de gols over 1,5. Ainda tem outro jogo aqui, pessoal, esqueci de passar para vocês. Esse é a última tip para essa quarta-feira, na partida entre Palmeiras e Fortaleza.
Na classificação, o Palmeiras é o líder com 74 pontos, em 34 jogos marcou 59 e sofreu 22. O Fortaleza é o nono colocado com 48 pontos, em 34 jogos marcou 37 e sofreu 34, tinha um saldo positivo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Palmeiras, 24 vitórias e um empate. O Fortaleza, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 0-0. As odds estão marcando a 1.40 para a equipe do Palmeiras, 8.0 para a equipe do Fortaleza. O palpite que vou deixar para vocês, na linha de gols, houve 1,5. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui Palmeiras para vencer. Agora passando para os bilhetes prontos que selecionei para essa quarta-feira, 2 de novembro. Peguei aqui para vocês uma duplinha. Flamengo para vencer a 1.70. E Palmeiras e Fortaleza houve 1,5 a 1.25. Essa duplinha gerou um ODD de 2.12, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$212. Passando aqui para o próximo bilhete, pegamos aqui uma tripla de back. Real Madrid para vencer a 1.22. Borussia Dortmund para vencer a 1.70. E Manchester City para vencer a 1.25. Essa tripla de back gerou um ODD de 2.59, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$259. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!